todos tenham uma noite, como diria um amigo meu, boa noite a todos os encarnados que eu posso ter. E aos desencarnados, graças a Deus eu não vejo. Ele brincava muito com isso, ele é uma pessoa fantástica. Hoje ele já está no mundo espiritual. Veio aqui a esta casa outras vezes fazer palestras, uma pessoa muito admirada. E hoje, uma das nossas reflexões, eu trouxe um tema que vocês já devem ter ouvido falar, que é a questão do parábola dos talentos. E eu começo dizendo que como nós somos criados simples e ignorantes, lá atrás, sei lá quanto tempo, e Deus nos deu a centelha divina e disse a nós, como seus filhos: vai, meu filho, e segue, para que você atinja o grau mais elevado da espiritualidade. E lá nós estávamos bem simples, ignorantes, sem conhecimento, como selvagens ainda. E ele veio mostrar para nós que através da nossa força de vontade nós conseguiríamos melhorar a cada dia, usando o nosso livre-arbítrio. Lá naquela época, nem tanto livre-arbítrio, porque nós não tínhamos a condição ainda de exercer. Mas a partir do momento em que nós fomos galgando degraus da escada evolutiva, melhorando a cada uma delas, conseguindo conhecimento, melhorando as nossas condições, esse livre-arbítrio passou a funcionar de uma forma mais ampla, gerando o que? A todos nós a responsabilidade dos nossos atos. E com isso, nós fomos caminhando a cada reencarnação, melhorando, chegamos hoje à melhor das reencarnações, mas passamos por uma delas, onde ainda estávamos, de um certo ponto, ainda atrasados, que foi quando nos foi presenteado com a vida do Cristo, para que Ele nos ensinasse as leis divinas. E Jesus, para aquela época, se Ele aqui estivesse hoje, Ele falaria de outra forma. A época, como eu disse anteriormente, nós ainda nos éramos um pouco atrasados, não conseguíamos, não entenderíamos o que hoje a gente já consegue entender. Ele falava através das parábolas. E numa dessas parábolas, que é a parábola dos talentos, ele vem nos mostrar algumas nuances da nossa vida, a qual devemos seguir. E nessa parábola ele fala: vocês já devem conhecer a parábola. É a parábola onde o senhor de uma vinha ia viajar, e para um dos seus servos ele deu 5 talentos, para outro ele deu 2, e para o outro ele deu 1, de uma forma bem resumida, tá? E viajou por um longo tempo, passou fora de onde ele estava, retornou e perguntou ao seu servo onde estavam os 5 talentos que ele havia conferido. E o servo disse: eu trabalhei, multipliquei, está aqui os 5 e mais os 5 que ganhei. E ele fala: bom servo. O segundo, que ganhou 2, a mesma coisa. E o terceiro, ele me perguntou, e o terceiro me disse: eu, com medo da sua severidade, enterrei esse talento para que eu pudesse devolver. E o Senhor da vinha disse: servo mau, porque você poderia ter trabalhado com esse talento e
deduzido alguma coisa, ou aplicado pelo menos um banco, para que me rendesse os juros. Tomai dele e dai àquele que tem mais. Quando Jesus fala sobre essa, quando nos é colocada essa palavra, nós ficamos meio assim, por que Jesus seria tão injusto? Ou por que ele estaria fazendo isso? Perdão, mas olha, por que o Senhor dali estaria fazendo isso? E aqui a gente pode notar uma semelhança. Se nós formos tirar a questão da questão do talento, que podemos entender por duas coisas. O dinheiro, que era a época, era talento, ela dava o nome a ele, e aqueles dons que nos são concedidos pelo Pai, para que possamos desenvolver. Nós iremos ver das duas formas, porque um dos dons, que antecipando um pouco, é o dom da riqueza. E a gente vai verificar certas nuances, certas peculiaridades dessa parte. Mas o que Jesus quis dizer é que Deus é o Senhor da vida e nós somos os seus servos. E aí, colocando o talento de uma forma de dons que nos são concedidos, cada um recebe aquilo que tem a capacidade de aguentar. É por isso que na parábola ele diz que um recebeu 5, o outro 2 e o outro 1, porque era a questão da capacidade de gerenciar aquilo que ele estava recebendo. Então nós também somos assim. Deus não é maldoso conosco. Eu ainda lembrei outro dia, quando falei sobre esse assunto, que essa questão da capacidade, muitas vezes, quando vamos reencarnar, nós temos lá do outro lado uma preparação para o nosso reencarnar. E aí tem aquela equipe que faz o nosso mapa, tudo, né? E o nosso mentor está sempre ao nosso lado, auxiliando. E a gente, ele fala, olha, nós temos agora que ver quais são as provas que nós vamos colocar na sua reencarnação. Aí a gente fala, não, pode pôr essas 10, né? Pode pôr no aguento. E o mentor nos avisa, olha, não é assim. Vamos com calma. Preferimos fazer menos, mas fazer bem feito. Mas a gente ainda é orgulhoso, não pode colocar. Bom, depois de muito debate, ele acaba colocando lá 3 provas. A gente vem, passa a vida, desencarna, chega lá e consegue cumprir uma. Então, quando a gente fala em talentos, é a mesma coisa. Deus não vai dar mais do que a gente tem capacidade de aplicar. E aí vem Jesus, no ensinamento dessa parábola, e nos diz: exprime os deveres que nos assistem perante o que recebemos de Deus. Então ele mostra na questão do talento, é o talento dom. E acrescenta: as dádivas divinas são distribuídas entre todos os seus filhos, de acordo com a capacidade de cada um. As leis divinas exigem que o que é recebido seja devolvido e bem utilizado, porque a realidade é essa. Tudo aquilo que nós recebemos fica sob a nossa responsabilidade. E nós temos que devolver quando desencarnarmos, quando a gente fala, quando vamos prestar contas da nossa reencarnação. E aí vem aquela questão: o que fizeste dos dons que te dei? Eu melhorei, eu procurei crescer, eu procurei estudar, porque tudo isso gera conhecimento. O conhecimento faz com que a gente cresça. E a única coisa que nós iremos com certeza levar daqui para lá é o conhecimento. É o conhecimento e a nossa elevação moral, se assim a conquistarmos. Nós nunca perdemos. Por isso que eu disse que nós começamos lá atrás, simples e ignorantes. E a cada reencarnação
nos tem dado dons para que nós multipliquemos. Quando estivermos desencarnados e viermos para a próxima, nós estaremos com esses dons conquistados e receberemos mais, porque Ele sabe da nossa capacidade. Alguns autores dizem que aqueles que vêm com dons muito grandes, vamos lá, por exemplo, aqui de Francisco Cândido Xavier. Aí é uma comparação. Quem daqui, pode levantar a mão com certeza, conseguiria atender aos pobres, primeiro, trabalhar, atender aos pobres necessitados, psicografar mensagem para os mães até altas horas da noite, depois escrever livros, mais de 400. Quem conseguir? Esse é o dom que foi dado a ele. Então ele tem condições. Então normalmente eles dizem, quando a gente olha essas questões, eles dizem que para esses espíritos, sim, são dados dons em bastante quantidade. São aqueles que estão lá em cima, com 5 talentos. Porque eles têm a capacidade, a condição de multiplicar isso. Aqueles que recebem 2 estão mais ou menos na nossa vida cotidiana, principalmente dentro da família, que é onde nós precisamos multiplicar esses dons. De que forma? Tendo paciência, resignação, calma, diálogo, amor. Então, são essas coisas que a gente vem normalmente reencarnar dentro da própria família, para que a gente desenvolva esses dons. E aqueles que recebem muito, muitas vezes, acabam falhando e acabam, como diz na própria parábola, que ele vai ser lançado, onde estará com prantos e ranger de dentes. Nada mais é que uma alegoria para a reencarnação, porque ele virá para o mesmo mundo, no nível dele, vamos dizer, expiação e provas, para que consiga aprender e expiar aqueles erros que cometeu no passado. E quando a gente fala sobre os talentos, a gente busca o conceito que, como eu disse, Deus reparte todos igualmente os seus dons. A uns dá mais, a outros dá menos, sempre de acordo com a capacidade. A uns dinheiro, outros sabedoria, outros dons espirituais. E finalmente a outros concedem todas essas dádivas unidas, que é o caso que eu acabei de falar de Chico. E aí ele vem e distribui para nós, para o talento, o conhecimento, nos dá a condição de nós aprendermos. E esse é essencial para todos nós. O Espírito necessita, porque é uma das asas da nossa função. O Espírito é como um pássaro. Ele tem 2 asas: a asa da inteligência, do conhecimento, e a asa da parte do conhecimento moral, da elevação moral. E elas, se estiverem defasadas uma da outra, esse pássaro não levanta voo. Somos nós. A partir do momento em que estivermos com essas asas do mesmo tamanho, da mesma força, alçaremos voos mais altos. E o que nos traz a isso é o conhecimento, o estudo. É necessário que nós estudemos e nos aprofundemos nos ensinamentos do Cristo, para que a gente possa aprender. Por isso que ele dizia: conheça a verdade e a verdade vos libertará. Que a partir do momento que você tem o conhecimento da verdade, ela te abre o caminho, te abre a visão, e você passa a enxergar a vida de outra forma. Porque mesmo nós da casa espírita, muitas vezes, ontem até comentávamos sobre isso numa reunião, ouvimos uma pessoa que não acredita na reencarnação. Havia na casa espírita que não acredita na reencarnação. Então é falta do quê? De conhecimento. E ela tem que nos falar através do estudo das aulas básicas, onde vai mostrar a ela alguns fatores que vão fazer com que ela enxergue a condição da reencarnação. Porque nós estamos tão apegados à matéria, que para nós a vida nossa maravilhosa é essa aqui. Esse mundo que não é feio, é um mundo lindo, é um mundo maravilhoso, é uma
Mas a nossa vida real mesmo não é aqui. Nós somos um espírito numa história reencarnada. Não ao contrário. Nosso mundo é outro. Então é isso que o conhecimento vai nos fazer. Como ele fala, o seu gênio é aquele que fica, vamos dizer assim, responsável em transmitir, em criar, em achar coisas boas para a evolução do planeta. Um professor, um cientista, que vai descobrir a vacina para um mal, que vai ensinar aquela criança, aquele jovem a estudar, a melhorar a sua capacidade, e assim por diante. São talentos dados a cada um de nós. É por isso que a gente faz, quando vai estudando, a gente fala assim: o que eu quero ser quando crescer? A gente tem sempre um viés para seguir. A gente sente dentro da gente: o que você quer ser? Médica? Pode falar. Ainda não sabe? Mas você vê, uma hora você vai acordar e falar assim: eu quero ser médica veterinária. E vai desenvolver bem esse serviço, porque é o dom que foi recebido por ela. E esse dom ela vai, em vez de só ser para ganhar dinheiro e sobreviver, vai ser para ajudar. Vamos dizer, ajudar os animais que estão aí muitas vezes precisando dessa ajuda. E assim por diante. As virtudes, porque a gente costuma falar muito em sofrimento, em dores dentro da doutrina espírita, que é necessário para o nosso crescimento, mas nós trazemos defeitos que nós trazemos, mas nós trazemos também muitas virtudes. A virtude de ser alegre, a virtude de ser feliz, com responsabilidade. E ela nós temos que multiplicar, levando àqueles que estão sempre ao nosso lado. E nós deixamos muitas vezes o nosso egoísmo, essa falta de amizade, um vizinho nosso que às vezes a gente nem sabe o que está acontecendo com ele, a gente precisava falar com ele, mas a gente tem condição de entrar no celular, mandar mensagem no WhatsApp. Então nós temos que começar a entender que essas virtudes precisam ser colocadas em prática e aumentadas. São conquistas do Espírito aqui na Terra. Só aplicando com responsabilidade, porque tudo aquilo que a gente faz tem que ter responsabilidade. Tudo aquilo que plantamos, através da lei do livre-arbítrio, da lei de ação e reação, tudo aquilo que plantamos nós iremos colher. Gente, não tem jeito, não tem como escapar. Sinto dizer para você, não tem como esconder. A gente vai pagar não, né? Mas ser responsável por aquilo que pratica. E a questão da compreensão. E aí ele coloca no sentido: dá-se ao que já tem, tendo conquistado, recebe mais pelo esforço do bem. Cada vez que você se esforça, mais você recebe, porque mais condições você vai ter que fazer. Aprende, fica dentro da gente. É a virtude. E quando nos fala isso, a gente fala que a distribuição desses talentos em quantidades desiguais, ao contrário do que possa parecer, nada tem de arbitrária e nem injusto, baseia-se na capacidade de cada um adquirida antes da presente encarnação em outras jornadas. Por isso que tudo que a gente conquista fica gravado dentro de nós. É como se nosso perispírito fosse armazenando dentro do chip tudo aquilo que a gente faz. De bom e de ruim, tá? Eu lembro uma vez que perguntaram para o Bacelli no Centro Espírita, a gente até brinca, né? Hoje é moda. Perguntaram para ele se quem fazia tatuagem se marcava pelo espírito. Ele falou sim. Aí ele escolhe uma pergunta seguinte, né? E ele diz o seguinte: falou, gente, para que se preocupar? Nós temos tanta tatuagem para se preocupar dentro do nosso perispírito. Ele quis dizer: nós temos tantas manchas, tantos defeitos, tantas coisas erradas que nós fizemos, que nós temos que limpar isso aí. E só depende da gente. Não vamos
preocupar com aquilo que, dentro das nossas reflexões, dentro das nossas introspecções, a gente para pensar o que eu estou fazendo. Qual foi o dom que Deus me deu? O que eu posso fazer disso tudo que eu tenho? Dessa minha vida que eu estou levando hoje? Porque essa parábola, ela nos incentiva a uma das leis que constam no livro dos Espíritos, das leis morais, que é a lei do trabalho. Porque para que nós possamos praticar esse dom, nós temos que desenvolver e trabalhar, e é a lei do progresso, porque cabe àqueles que mais sabem passar para os outros que menos sabem os ensinamentos. E aí ele ainda continua: diz-se de que não tem, não tendo conquistado, perde o que tem por não saber conservar. Não é Deus que retira. E aí a gente vê o exemplo da utilização dos talentos, né? Um dos exemplos é Madre Teresa. Uma pessoa que era uma professora largou tudo para cuidar, dos doentes em Calcutá. Que doentes? Velhos, pessoas idosas, que a família jogava no chão para morrer. E ela os acolhia para que desse uma morte tranquila, em meio sonhos limpos. Olha a bondade dessa mulher. Isso é um dos exemplos, né? E aqui a gente fala, né? Os que obedecem recebem o mérito de suas obras. Quando a gente desenvolve, quando desencarnarmos, nós temos a condição de nos elevarmos espiritualmente e, normalmente, irmos para lugares melhores. Só que também, dentro do nosso coração, quando a gente conquista, a gente passa mais, a gente olha para baixo e vê os irmãos que estão aqui querendo nos ajudar. Porque nós temos espíritos acima de nós e que nos ajudam constantemente. Então nunca nos esqueçamos que onde nós estamos enxergarmos os irmãos que precisam, nós temos que ajudar. É a lei da caridade. E aos que desobedecem receberão as dolorosas consequências. E aqui a gente entra num termo específico, muito debatido, muito falado hoje, mas que é um dom também. Nós vamos ver lá na frente a questão do dom da riqueza. Porque, como diz o livro dos Espíritos, quando a gente estuda, uma das maiores provas que tem é a questão da riqueza. Todo mundo tem certeza que ele não pensou em ser rico, tem dinheiro, vontade. As responsabilidades que nos trazem essa situação são muito grandes. Não é dinheiro que nos dá a sustentação na nossa vida, mas aquele que vem. E normalmente, pelo mundo em que vivemos, o ser humano acaba saindo daquele trilhar e indo para caminhos tortuosos, porque ele pode tudo por ele ter dinheiro, poder, ganância. O egoísmo fala mais alto. Lógico que não são todos, existem aqueles que vêm com essa missão, e no livro dos Espíritos, do Evangelho, também diz: se nós já não tivermos essa oportunidade numa outra encarnação, um dia nós veremos por dia, para, veremos mais à frente, poder ajudar. Eu estou me questionando há muito tempo, eu estou achando que eu ainda não cheguei nessa hora aí do dinheiro, a gente não vinha até hoje, então daqui para frente vamos ver, né? Se eu for bonzinho, mas a responsabilidade é muito grande, porque nós vamos ver. A gente se deixa levar pelo dinheiro. E aqui a gente entra no seguinte questionamento: as causas das desigualdades da riqueza. Por quê? Se nós pegarmos todo o dinheiro do mundo, já que a gente questiona muitas questões sociais, que temos que igualar todo mundo tem que estar igual. Se nós repartirmos todo o dinheiro do mundo a todos os seres humanos que existem no planeta, resolvemos o problema, não é verdade? Todo mundo se iguala, não é verdade? Todo mundo vai ter seu mesmo valor, não vai ter mais pobreza.
É simples assim. É uma lógica matemática. Dividiu, todo mundo igual, todo mundo feito. Só que nós nos esquecemos de um detalhe. A índole do ser humano. Lembra dos 3 servos? Um trabalhou, produziu, ganhou. O outro também, o outro não fez nada. E ficou do mesmo jeito. Aconteceria da mesma forma. Um produziria, ganharia, aí ia começar tudo de novo. Um vai ter mais, outro vai ter menos. O problema é a questão do egoísmo, do orgulho de cada um. E muitas vezes essas pessoas que recebem, elas não querem fazer, elas querem ficar ali paradas. A gente vê isso no nosso mundo. É um dos motivos das desigualdades. Lógico que a necessidade da ajuda àqueles que precisam é dever daqueles que têm. Temos que se ajudar. Aquele que tem fome, aquele que tem sede, aquele que tem frio. Mas principalmente temos que dar a ele o Evangelho de luz, para mostrar a ele que é necessário que ele produza para poder comer. Não adianta a gente falar e a pessoa ficar parada. Então nós temos que entender isso, nós temos a necessidade de nós produzirmos. Nós somos seres ativos. E aí ele serve, né? Porque nem todos têm a mesma inteligência. Alguns menos, outros mais. Isso porque depende, nós somos espíritos antigos. Aquilo que nós conseguimos angariar de conhecimento para nós, na atividade e no trabalho, na sobriedade e na previdência de conservar. Lembra que eu falei? Ter dinheiro é bom, mas a gente tem que tomar um cuidado danado, né? Porque a gente tem um comichão de gastar, de não ser previdente. Eu tenho um amigo que fala assim, cara, eu não sei viver sem um coletivo. Então, é complicado você trabalhar só para ficar pagando o coletivo. Mas nós temos que também ter a sobriedade de saber conservar, para que a gente não passe necessidade. Se tivermos que passar, são caminhos que nós escolhemos. É o que eu disse, quando a gente é imprevidente, a gente acaba passando por problemas. Não é que nós vamos ficar aí agarrados no dinheiro, guardando dinheiro lá, não, mas saibamos gastar, né? E como eu disse, esse bonitão ali nos fala, viu uma oferta no Facebook, oferta, né? Em vez de comprar um sapato, só dá 3. Aí caiu um golpe, né? O site era falso. Só não perdi dinheiro porque eu consegui anular a compra. Mas com isso clonaram meu cartão. E eu peguei e acabei tendo que mudar. Então a gente, em vez de ir lá comprar um só, não, vou comprar 3. Eu digo assim, não por causa do golpe, mas por que eu não vou comprar só? Não é verdade? Mas a gente fica louco, vamos gastar o dinheiro que a gente tem. E também um programa social que Deus para a experiência moral do homem, porque é necessário que nós tenhamos essas experiências. Você uma hora teve, você não teve, nós vamos olhar à frente, porque isso aí. E cada um possuiria a riqueza por sua vez através das suas existências. Eu já disse isso anteriormente. E aquilo que eu citei de exemplo, se a pobreza deixaria de existir, se toda a riqueza do mundo fosse repartida igualmente, e eles nos dizem que não. Cada um caberia uma parcela mínima e suficiente. E a igualdade da condição social logo seria desfeita pelas diferenças individuais. É aquilo que cada um carrega dentro de si. É a virtude e o defeito. Por isso ele nos diz que a pobreza, ela nos mostra o quê? É a prova da paciência e da resignação. Tudo no mundo tem um porquê. Não adianta nós chorar, porque eu estou pobre, porque eu não tenho dinheiro, porque eu sou assim. Tudo tem um motivo. Você às vezes pode utilizar mal a riqueza em outra oportunidade. E aí ele nos coloca, a riqueza é a prova da caridade e da abnegação, onde você pode ajudar aquele que menos tem.
Mas para se fazer caridade não precisa de dinheiro, tá? Basta a boa vontade. Porque a caridade ela não é só no obra, mas ela é no contato, na ajuda, no saber ouvir, no afagar, acolher aquele que está precisando. Isso sim é caridade, é entender o problema daquele que está passando e tentar ajudá-lo. Essa questão da inteligência que eu falei agora com vocês, eu lembro de um senhor, ele anda ali. Você já deve ter visto no senhor japonês. Se vocês soubessem a inteligência desse homem, ele está sempre aqui no coisa da prefeitura, no computador. Ele fala não sei quantas línguas. Professor de física, é um gênio. E está aí olha o que é a situação. Por isso que a gente fala, questão de inteligência. E mesmo ele nessa condição, ele vai lá mexer no computador, sei lá se ele vai estudar, ele está lá mexendo. Então é aquilo que nos é dado por Deus. Porque Deus concede a riqueza aos que não a colocarão a serviço do bem, é um meio de experimentar moralmente. Tá aqui, aí você vai ter que ajudar. Se você não fizer, você está sendo testado. É prova para você. Para que você aprenda. É a mesma coisa que a gente fala, né? Eu quero ganhar na Mega Sena. Aí está lá, sentado lá na cama, fazendo uma prece, e fala para Deus, fala assim, me ajuda, né? Eu ganhar na Mega Sena. Eu juro que eu ajudo a casa espírita. Eu tenho certeza, você não vai estar ajudando, vai estar atrapalhando. Porque aí, quando você dá o dinheiro àqueles que estão aqui dentro, que vêm, que trabalham para que a casa abra, que tem condições de funcionar, não vão vir mais. Porque o que a gente tem que entender é que o trabalho, por exemplo, dentro de uma casa espírita não é só as palestras, os cursos, mas são aqueles trabalhos que existem numa festa, num evento que a casa promove, que todos nós podemos trabalhar para quê? Para levantar fundos para que a casa continue funcionando. Esse é o trabalho legal. Esse é o trabalho que nos deixa de felicidade. É cansativo? Sim, mas é um cansaço que a gente sai daqui mais alegre, parece que mais leve. Então é isso que nós temos que entender, porque nem só dinheiro. Seria muito fácil eu ter dinheiro, fazer um cheque e mandar para a casa assistencial. Eu fiz a minha parte. E o trabalho, e a sua dedicação lá aqui, né? Cada um tem que possuí-la para exercitar a utilizar e demonstrar o uso de saber fazer. E o significado que a gente fala é disso, como a gente mostra, todos esses indivíduos, cada um na sua profissão, cada um com o seu talento, cada um com o seu dom. A cada um de nós é dada a condição de trabalhar, de fazer, de ajudar dentro de cada profissão. Dentro da casa espírita. Eu, por exemplo, fui ser funcionário público. O que eu pude ajudar dentro de onde eu trabalhava, eu ajudei. Lógico que não dá para se fazer de tudo, mas o que a gente puder utilizar de bondade, um atendimento da pessoa. Está certo que a gente, de vez em quando, está meio de cara virada, mas não é justo. A pessoa que está indo lá, ela não quer saber do seu problema. Nós temos que atendê-la bem. E assim por diante, a nossa condição de auxiliar, cada um dentro do seu ramo, cada um dentro da sua colocação. E tem uma coisa, dentro do Evangelho, existe até um dos temas dos capítulos que fala que em muito será dado, muito será pedido. E aqui está. Porque quando nós recebemos, é a questão lá do servo dos 5 talentos. A ele foi pedido muito, para que eles dessem, porque você tem muito. Então, quanto mais conhecimento, quanto mais a gente cresce, quanto mais a gente se aperfeiçoa, mais será dado a nós e mais será cobrado das nossas condições. Por isso que eu sempre digo uma frase de Raul Teixeira: ser espírita não é para quem quer, é para quem aguenta.
Porque o conhecimento da doutrina nos traz a nós receber muito pedido. Então não se assustem. Se vocês quiserem não vir mais na casa espírita, eu não posso fazer nada, mas eu acho que deve continuar. Porque nós estaremos crescendo. A gente brinca, mas é a realidade. E aí, perante as leis divinas, a responsabilidade dos nossos atos é proporcional ao conhecimento que possuímos. Por isso que eu disse, lá atrás, quando éramos simples e ignorantes, nós não tínhamos mais conhecimento. Então, a nossa responsabilidade era ínfima, era pequena. Hoje, a nossa responsabilidade já é muito maior, principalmente por causa do conhecimento que a gente tem, principalmente dentro da doutrina. E para que a gente vá encerrando, essa parábola dos talentos, no livro sobre parábolas, o Rodolfo Caligares, ele nos fala assim, que metaforicamente considerada, essa parábola refere-se à responsabilidade na multiplicação dos bens de Deus, que, como eu disse, é a lei do trabalho e do progresso. E se o Criador ouve por bem ofertar-nos a luz do conhecimento espírita, não podemos ocultá-lo com receio de represálias e de sabores. Espargindo a luz da verdade, vamos iluminar os detentores do poder, do dinheiro, da inteligência, etc. Com isso, ajudaremos a construir um mundo mais justo e mais fraterno. Por isso que nós não podemos fugir das nossas responsabilidades. Tinha uma historinha que está nesse livro. Se vocês tiverem oportunidade, tenham com vocês em casa, Jesus no Lar. É uma historinha que Zebedeu, que era pai de 2 apóstolos de Jesus, pede para que ele conte. E Jesus, eu vou resumir porque eu não consegui gravar a história toda. Jesus disse que o Pai iria mandar para a terra um anjo com sementes de uma planta que daria luz e paz. Mas para isso era necessário que cuidassem dessas sementes cada um. Para resumir, aqueles que lá estavam naquela região, cada um quis levar a semente para o seu particular, não queria repartir com ninguém. Mas Jesus havia dito que teria que ter uma terra boa, teria que ser bem regada, teria que ter um bom adubo, teria que ter cuidado com essa planta, que mesmo que só uma virasse, ela abrangeria todo mundo, onde todos poderiam comer dos seus frutos. E quando é dado a esses indivíduos que lá moravam, ele coloca assim no seu finalzinho, né? As sementes pela natureza divina se caracterizariam e não se perderem. Entretanto, se alguns cultivadores possuíam água, não possuíam adubo. E os que retinham o adubo não dispunham de água farta. Quem detinha o recurso de defender-se contra os vermes não encontrava acesso à terra conveniente. E quem se havia apoderado do melhor solo não contava com as possibilidades da vigilância. E tanto os senhores provisórios da água e do adubo da terra e dos alimentos defensivos, quanto os demais candidatos à posse da riqueza celeste, passaram a contar em desequilíbrio pleno, exterminando-se irresistivelmente. O mestre fez longo intervalo e acrescentou: este é o símbolo da guerra profícua dos homens em derredor da felicidade. Os talentos do Pai foram concedidos aos filhos indistintamente, para que aprendam a desfrutar dos dons eternos, do entendimento e harmonia. Uns possuem inteligência, outros a reflexão, uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime. Alguns retêm a autoridade e outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho para não disseminar o bem com todos, por meio do heroísmo da virtude, mas para humilhar os que se seguem à retaguarda.
E ele, fritas entre Deus e disse: quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens, o caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino dos céus resplandecerá na terra, à maneira da árvore divina, onde flores de luz e frutos de ouro estarão. Então, olha a lição maravilhosa que Jesus traz a gente. Então, meus amigos, para que nós terminemos, já não tem mais. Dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, existe um apelo do Espírito Amigo, que lá em Bordeaux, 1862, que nos diz: ânimo, trabalhadores, não nos desanimemos. Lavrai os vossos corações com os ensinamentos espirituais. Semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos da caridade. Simples assim. Parece difícil, mas só a gente ter força de vontade. Vamos sempre nos lembrar dessa palavra, daqueles talentos que nos foram conferidos, aqueles talentos que nós temos, que nós conseguiremos repassar em ajuda para todos aqueles que precisam. Vamos cultivar o amor, vamos cultivar a beleza, vamos cultivar a fraternidade, vamos olhar mais para o nosso vizinho, para o nosso companheiro do serviço, enfim, aqueles que nos servem todos os dias. Porque uma hora, quando lá do outro lado estivermos, o Pai vai perguntar para nós: o que fizeste dos talentos que eu lhe conferi? E nós vamos ter que prestar contas. Então, para vocês, meus irmãos, uma boa noite. Que Jesus possa nos envolver no seu amor e na sua luz, nos acalmando as suas orações, nos fortalecendo para que possamos seguir essa jornada. Mais uma vez, que aqui nós empreendemos, que tenhamos força em nossas pernas, de quando cairmos, sabemos levantar, olharmos para o nosso irmão e podermos ajudar. Como diz uma frase do filme que eu havia visto: quem enxuga a lágrima dos outros não tem tempo de chorar. Então vamos procurar ajudar, vamos procurar crescer, vamos aplicar os nossos talentos, que são muitos e divinos, para aqueles que estão precisando. Uma boa noite e vamos nos preparar para o passe